Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. A gente fala aqui no nosso canal sobre Deus, né, desde que a gente começou a caminhar com ele. O João Paulo já deu o testemunho dele, de encontro dele com Deus, mas eu ainda não dei o meu testemunho. Mas antes de contar para vocês, eu vou falar de uma coisa que aconteceu para mim. Hoje, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu estava conversando com Deus para ele colocar palavras na minha boca, que a mensagem seja dele contada pela minha boca. E eu orei e depois, o que eu faço várias vezes, abri a Bíblia em qualquer página, né? Porque eu peço Deus para que ele deixe cair na página certa. Eu abri a Bíblia e abriu no Salmo 145. Estou aqui com a Bíblia. E o Salmo é Salmo de louvor a Deus. E a gente tem no celular um aplicativo que todos os dias manda pra gente um versículo da Bíblia, uma parte da Bíblia. E adivinhem, a citação de hoje é do Salmo 145. Que maravilhoso! Eu fiquei toda emocionada. E é incrível, a gente fica cada vez do mesmo jeito, emocionado do mesmo jeito com as maravilhas que Deus faz. Eu cresci numa família que não era uma família religiosa, igual, por exemplo, né, a família do João Paulo. Os meus pais, a minha mãe, né, às vezes ela falava comigo de Deus, mas a gente não era muito de ir para a igreja ou, né, de ficar orando em casa. Ainda quando eu era mais nova, né, tinha acontecimentos que, como se fosse Deus me chamando. Porque, por exemplo, na escola a gente tinha aulas de religião e a professora me escolheu para ser, tipo, líder a gente fala círculo de oração, não sei como que vocês chamam isso em português. Só que eu fui descuidando disso, não tinha pessoas também querendo participar, ou eu também não tinha muita coragem de ficar insistindo ou chamando pessoas. E aí, né, foi descuidado, foi esquecido. Eu continuei minha vida, depois me concentrando muito nos estudos, nos meus planos do futuro. Mas, assim, eu lembro também porque meu pai, por exemplo, ele era uma pessoa mais racional, assim, né? Ele também passou coisas difíceis na vida dele. Durante a guerra, ele perdeu os pais e as coisas que ele também experimentou na igreja, infelizmente, né? Como a gente sabe, tem igrejas que servem para Deus de verdade, tem igrejas que, infelizmente, afastam as pessoas de Deus. E ele experimentou mais essas coisas de afastamento. E quando eu falava para ele que Deus existe, ele falava que não temos provas e, né, falava coisas assim. E eu, quando criança, eu ficava às vezes indo lá e falando, Deus existe sim, você vai ver. E, eu espero que meu pai esteja agora com Deus, porque ele morreu, ele faleceu, já tem alguns anos, já tem muitos anos. E ele, no final da vida dele, ele comentou de que ele queria confessar os pecados dele para um padre, né? E aí ele comentou assim para mim, quando já, né, perto da morte dele. Então eu espero e confio que ele esteja com Deus, que Deus salvou ele, que ele encontrou Deus, que ele teve encontro dele com Deus. E aí, né, como eu disse, eu continuei o meu caminho, assim, cada vez mais concentrando nas outras coisas e esquecendo de Deus. E eu conheci João Paulo. E como alguns de vocês sabem, né? João Paulo é do Brasil, eu da Polônia, a gente se conheceu pela internet. E a gente, logo depois, foram só alguns meses, logo depois a gente se conheceu pessoalmente e depois a gente foi junto para Brasil e casamos lá também depois de alguns meses, foi tudo rápido. Mas a gente estava muito apaixonado, a gente sentia no começo que, tipo, fomos criados um para outro. E a gente falava às vezes também de Deus, né? A gente cria que existe Deus, mas a gente não tinha muita, assim, a gente não tinha aquela fé de que Deus está participando das nossas vidas o tempo inteiro, de que Deus está presente. A gente cria que existe algum, né, poder maior, né, que existia Deus, mas como eu disse, não era a fé mesmo. E
a gente, né, uma outra prova que a gente não estava mesmo em Deus era porque a gente brigava muito durante esses primeiros anos que a gente se conheceu. A gente estava brigando muito por coisas bobas, né? Ao mesmo tempo que a gente se amava muito e tinha muitos momentos felizes, mas a gente também tinha muitos momentos de briga, momentos tristes, momentos que a gente falava de separação. E, né, eram coisas bobas mesmo que causavam brigas entre a gente. E um dia a gente se separou, a gente já estava aqui na Alemanha, João Paulo decidiu voltar para cá, para o Brasil, e eu continuei aqui. Só que quando a gente se separou, eu senti que ia chegar assim, tempo de trevas na minha vida. E João Paulo contou depois para mim também que na vida dele foi a mesma coisa, que ele também teve essa sensação. A gente ficou muito... eu fiquei muito sem rumo, eu saí da minha escola de enfermagem que eu estava fazendo, estava com capacidade mental de continuar. E na época, eu lembro que a minha amiga, Antônia, eu conheci ela durante o começo dessa escola de enfermagem, mas a gente não teve contato depois. Eu não lembro exatamente como que foi, mas um dia ela me perguntou se eu não queria sair com ela. Eu estava, né, naquela época de passar muito mal, eu perdi sentido da minha vida, porque quando a gente se conheceu, eu e João Paulo, eu mudei meus planos para minha vida totalmente e tudo se focou para mim nos planos de... tudo depois foi conectado com o meu casamento, e estou falando isso para vocês entenderem como que as coisas mudaram para mim totalmente num curto período de tempo, e eu perdi o meu chão, não sabia mais onde recomeçar. Quando a Antônia me convidou, essa minha amiga, que na época a gente não era muito próximas, ela me convidou para a gente sair. Eu não era muito de sair, principalmente quando eu estava muito triste. Eu gostava mais de me fechar dentro de mim e não gostava assim de sair, para falar para as pessoas. Mas eu saí com ela, e aí ela me convidou, nesse encontro, ela me convidou para ir para a igreja com ela. Eu falei sim, E aí a gente foi. E desde a primeira vez que a gente foi para a igreja dela, foi muito incrível. Já foi a primeira vez que eu tive meu encontro com Deus, encontro muito forte, que eu senti muito Deus falando comigo, e foi muito incrível mesmo. E aí me tocou muito, aí comecei, eu continuei indo, e eu decidi colocar Deus no primeiro lugar na minha vida, e mesmo tendo perdido aquele meu porto seguro, que era meu casamento, eu recebi um outro porto seguro em Deus. E aí voltou aquela sensação de sentido na minha vida. Eu falei para Deus, onde você me levar, o que você quiser para minha vida, você que sabe. E cada vez eu fui aprofundando minha relação com Deus. E eu falei, porque ainda eu não conhecia muito a Bíblia, e eu tinha a impressão das coisas que eu sabia de Deus, assim, da Bíblia, que eu já ouvi, que Deus, era pelo casamento, que quis casamento e tudo, mas eu não sabia exatamente também. Eu pensei, talvez, já que a gente não estava dando certo e a gente estava brigando tanto, talvez foi erro, e talvez seria melhor a gente continuar separado e cada um seguir seu próprio caminho, eu em Deus aqui, e João Paulo seguir o caminho dele. E então eu fiquei pedindo Deus pela orientação, e começou a acontecer coisas muito incríveis, as coisas que também, como eu comentei no começo da vídeo, com essa citação da Bíblia, eu comecei a receber as citações da Bíblia que falavam exatamente sobre o casamento, e como Deus odeia divórcio, como o que significa casamento, um monte de citações sobre o casamento. E tinha várias situações assim que
né, porque eu ficava escrevendo para o João Paulo sobre os eventos, sobre os acontecimentos, assim, sobre Deus, mas ele não quis ouvir sobre isso, né, a gente ainda estava separado, brigado, e aí eu continuei tendo esses meus momentos com Deus, várias coisas, também na igreja, tinha várias missas que estavam respondendo meus pensamentos, minhas perguntas, sobre vários assuntos, as perguntas que eu tinha para Deus. Até a minha amiga Antônia, que ia comigo, ela várias vezes falava, nossa, parece que isso está falando para você. E nem consigo descrever o tamanho, né? Porque eu sentia que, né, Deus estava falando comigo. E de várias formas. Mas como eu disse, né, João Paulo não quis ouvir sobre isso. Mas eu já fiquei sabendo que Deus quer o casamento e só que várias vezes eu ficava, como eu disse, várias vezes eu ficava nessa dúvida, será que porque a gente continuou tendo brigas e eu ficava pensando, puxa, talvez não é para ser. E aí eu ficava perguntando para Deus, é mesmo? Um dia eu estava tão mal, tão desistida e eu perguntei, devo lutar? E aí eu fui para a igreja e nos bancos tinha panfletos, é assim que se diz, né? Eu acho que sim. E estava escrito nesse papel, estava escrito Kämpfe, em alemão, que é lute. Aí Deus me respondeu, né? Lute. Então eu continuei lutando pelo nosso casamento. Eu pedi a pessoas da igreja para orarem pela gente, para orarem também, né, João Paulo encontrar Deus, para a gente voltar a ficar junto. E aí as pessoas da minha igreja oravam e a oração tem muito poder. A oração dos outros também, a oração da gente. E a gente orava. Quando a gente anda assim em Deus, se concentrando nele, colocando ele no primeiro lugar, ele vai fazendo as coisas e vai nos respondendo. E às vezes não é do jeito que a gente imagina, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que, no tempo dele, do jeito que é o certo. E eu senti isso muito forte. E sim, Deus não se contradiz. Ele é pelo casamento. Ele fez a gente voltar. Ele fez depois João Paulo chegar até ele. E quando você anda em Deus e quer levar casamento em Deus, Deus ajuda. Às vezes, como eu disse, não é no tempo que a gente quer, ou é do jeito do outro jeito. Eu orava, né? E um dia eu recebi a citação, suas orações foram ouvidas. Só que, né, eu orava pelas várias coisas, mas assim, esse era o principal. E no mesmo dia ou no outro dia, João Paulo me escreveu. E desde então a gente começou a nossa caminhada nos dois, em Deus. Para vocês verem, né, como que é lindo tudo que Deus faz. Às vezes a gente tem que esperar e confiar. E parar de lutar com as nossas forças. Porque na época que eu estava tentando convencer ele com as minhas forças, não dava certo. Aí só ficava com mais, né, se defendendo mais. E quando eu entreguei para Deus, comecei a orar, deixei Deus lutar. Aí é Deus que toca corações, né? Não somos nós convencendo, não somos nós convencendo pessoas, não somos nós. Nós somos, né, aparelhos em mãos de Deus. Mas é Deus que faz as coisas, Deus que toca corações das pessoas. Deus tocou o coração dele e desde então, como eu disse, a gente está caminhando juntos em Deus. Claro que como né, a gente cai, a gente levanta de novo. Não pode comparar aquela época, né? A gente tem nossas né, desentendimentos às vezes, né? Mas não se compara com a época. O que eu quero dizer é não que a gente se tornou não falho mais, não é que a gente se tornou perfeito, não é que a gente agora não tem nossos momentos de fraqueza ou de onde a gente falha na fé. A gente falha ainda, mas desde que a gente né, conheceu Deus mesmo, se apaixonou por Deus, Deus fez nos apaixonar por Ele.
a vida transformou. A gente agora procura fazer coisas certas em olhos de Deus. A gente procura cuidar de nosso casamento, né? Nosso casamento foi restaurado. Deus nos deu filho. E, né, a gente teve nossas dificuldades também na minha gravidez e depois do parto. Não é que a vida de um cristão se torna fácil, pelo contrário, eu diria. Né? A Bíblia fala que a gente vai passar pelas várias tribulações aqui. E a nossa vida como cristão, ao mesmo tempo, vai se tornar mais fácil, porque Deus vai nos levando pelas dificuldades, Deus vai nos ajudando, Deus vai nos dando forças. A Bíblia também diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, né? Porque a gente fica mais forte na nossa fé. E porque a gente entrega, deixa Deus ser nossa força. Eu quero falar aqui do meu coração. Eu contei para vocês a minha história, né? Da minha caminhada, de como eu conheci Deus, de como nosso casamento foi restaurado. E isso eu quero que seja o testemunho, de grandeza de Deus, de como Deus é maravilhoso. E a gente tem que ter muito foco em Deus, muito foco mesmo, muita oração, muito foco, porque essa parte que é difícil aqui da nossa caminhada, né? Que esse mundo tá cheio de pecado. A gente, nosso corpo, nossa parte humana é cheia de pecado. E tudo de bom que tem na gente, tudo de bom que vem da gente, vem de Deus. Yeah? Então a gente tem que ter muito foco em Deus. E uma coisa que eu quis dizer para vocês, porque várias vezes a pessoa pergunta, eu devo estar com essa pessoa, né? Ou queria ficar com alguma pessoa, ou queria que acontecesse algo na vida dela. E eu quero dizer para vocês, entreguem isso para Deus. Porque na época que eu estava separada do João Paulo, eu coloquei Deus no primeiro lugar. Eu coloquei meu casamento, nesse momento, vai soar estranho para vocês, talvez nesse momento, mas nesse momento, quando comecei a andar com Deus, o meu casamento se tornou não importante para mim, né? Saiu daquele patamar. Eu me entreguei para Deus. Ele ficou tudo para mim. E aí que sim, Deus mostrou que sim, casamento é importante. Sim, aí o casamento de volta, né, se tornou importante para mim, só que aí de fato é importante. Não igual na época, que era mais, né, coisa egoísta. Agora se tornou coisa mais de querer servir a Deus e sabendo que eu devo voltar a ficar com meu marido e que a gente deve caminhar junto em Deus e servir a Ele. Eu tinha aqui a sensação também em mim que se o casamento for da vontade de Deus e eu desistir do meu casamento, que para o resto da vida eu vou viver com essa coisa na minha mente que eu falhei ali, né? A gente falha mesmo, mas só para vocês entenderem que quando a gente coloca Deus no primeiro lugar, as coisas de Deus se tornam importantes para a gente e Deus se torna a coisa mais importante na nossa vida. E quando Deus se torna a coisa mais importante na nossa vida, Ele vai fazer as coisas acontecerem do jeito que devem acontecer na nossa vida. Então, se vocês tiverem algumas, né, dúvidas, não sabem se deveriam fazer assim, ou queriam isso ou aquilo, entreguem para Deus, orem, tenham paciência, porque às vezes as coisas que acontecem nas nossas vidas, que a gente deseja que aconteceriam, no final elas nos levam à perdição, né, longe de Deus. E às vezes as coisas difíceis ou coisas que a gente não deseja que aconteçam, elas nos aproximam de Deus, né? Mesmo se não for no momento que acontecem, depois, sabem? Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, todas as coisas que acontecem vão acontecer como devem acontecer, como Deus quer que aconteçam e que pra gente acontece, né? Porque tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida, mesmo coisas difíceis, é para o nosso bem.
é isso que a Bíblia diz. Tudo que acontece nas vidas das pessoas que amam Deus acontece para o bem delas. Então a gente pode descansar, ter essa paz dentro da gente, que Deus não vai, sabe, que tudo, mesmo se você está passando por um momento difícil na sua vida, no final vai ser para o seu bem, desde que você está andando em Deus e entregar sua vida para Ele, seus problemas para Ele, e desde que você quer servir a Ele no primeiro lugar. E quando, sabe, eu reconheci que Deus tem que ficar no primeiro lugar e todo o resto vem depois. E esse é o meu testemunho que eu quis contar aqui para vocês. Contar da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. E como eu disse, eu não quero dizer aqui para vocês nesse vídeo que a vida de um cristão fica, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Que tem algumas pessoas falando, né? Que sua vida vai se tornar fácil, vai se tornar boa e tudo, né? Vai acontecer, Deus vai ouvir seus pedidos e vai acontecer as coisas que você quiser. Não é assim, né? As coisas, quando você anda com Deus, é tão maravilhoso, que é muito mais maravilhoso do que receber as coisas que a gente achava que seriam bons pra gente, as coisas que a gente achava que seriam maravilhosas. Porque Deus é tão mais maravilhoso do que qualquer coisa que a gente poderia desejar pra gente na nossa vida. Que até as coisas que são mais difíceis, né? As situações difíceis, quando a gente passa por elas, mais com Deus, e a gente sabe que tudo o que acontece é para a glória de Deus, porque Deus merece essa glória, a gente fica sempre maravilhado e no final sempre grato, e sabendo que Deus nos sempre salva. Deus nos salvou do pecado, da morte. Deus nos deu nova vida e Deus nos salva sempre em todas as situações da gente sair do caminho dele, da gente se perder, desde que a gente quer entregar a vida para ele. E cada coisa, como eu disse, cada coisa que acontece quando a gente está com Deus a gente sente puro amor de Deus. E Deus é amor. Então, confiem em Deus. Confiem em Deus, porque Ele vai fazer as coisas acontecerem do jeito certo e na hora certa. E se algo não acontecer na sua vida, desde que você está andando em Deus, saiba que é porque não era para acontecer e porque é para seu bem. O que adianta ganhar o mundo se a gente for perder a nossa própria alma? Então, se algo, sabe, Deus quer salvar nossas almas. Então, tenha isso na sua mente como foco. Deus não quer que a gente passe aqui a vida feliz. Tipo, isso não é o principal, sabe? Deus quer que a gente passe nossa vida, vou corrigir, Deus quer que a gente passe nossa vida feliz nele, que a gente fique em cada situação até triste, feliz, isso sim, tendo Deus na nossa mente, nosso foco. Mas agora falando, né, da felicidade mundana, Deus não quer que a gente, sabe, porque a gente quando anda sem Deus, a gente quer ter uma vida confortável, feliz, nos olhos humanos, né? Sucesso dos olhos humanos. Mas não é isso. E eu sei que quando a gente ainda não está com Deus, ficar ouvindo isso, fica, puxa, nossa, mas eu vou então para esse caminho, eu quero, sabe? Eu quero ter isso e aquilo que eu sempre planejava ter, e eu não vou resignar dessas coisas para receber o que é. A gente acha que a gente perde, mas não, a gente ganha. Essas coisas todas aqui no mundo, isso é ilusão, sabe? O mundo nos ilude muito e Deus que é verdade, Jesus, eu falo aqui de Deus, né? Eu acho que eu ainda não mencionei a palavra Jesus.
porque é importante mencionar, porque Jesus é o nosso caminho para a salvação. Então, é Jesus que nos salva, é Jesus que é verdade, o caminho e a vida. Se concentrem em Jesus, que Ele vai acalmar os corações de vocês e Ele vai dar para vocês a paz que o mundo não entende e não pode entender, porque o mundo não serve para Deus. O mundo está perdido. A gente vai viver aqui alguns anos, a gente vai ter a nossa ilusão de que a gente está vivendo bem quando a gente vive sem Deus, né? A gente vai, né, conseguir as nossas coisas, talvez, as coisas como a gente imaginou. Mas um dia chega o final da vida. Um dia a gente tem que prestar as contas das nossas escolhas. E todos nós, rico ou pobre, feliz ou triste, pessoa, né, com sucesso ou sem sucesso, todos nós vamos um dia para o mesmo lugar. Quer dizer, todos nós vamos morrer um dia e todos nós vamos prestar as contas a Deus. E a gente não é capaz de nos salvar. Os nossos atos bons não são o que nos salva. O que nos salva é Jesus. É Jesus e o que Ele fez pela gente. É a fé em Jesus. É a fé que Jesus nos salva. É o que nos salva. E como o resultado disso, a gente passa a querer fazer os atos bons, a servir a Deus, né? A gente não pode falar que a gente crê se a gente vive afastado de Deus, pecando, né? Porque tem alguns que vão falar assim, puxa, então é só isso, só eu falar que, né, que eu dei minha vida para Deus e é isso, e aí posso fazer o que eu quero? Não. E eu quis falar disso também no final, porque essa é a mensagem mais importante de tudo, né? Eu contei o meu testemunho, mas o que o testemunho é isso, é que Jesus salva. Jesus salva-nos do pecado, das escolhas erradas que a gente ia fazer. Jesus nos dá nova vida. E é Jesus nos dá, como eu disse, a paz que o mundo não vai entender. A paz que supera qualquer coisa e situação na vida. E a gente já gravou vídeos, né, onde a gente fala que várias vezes que a gente fica, né, preocupado com certas coisas e, né, que estão acontecendo. Sim, né, a gente tem essa parte humana dentro da gente, e principalmente quando a gente se afasta um pouquinho de Deus, quando a gente não passa tempo que a gente deveria com Deus, a gente volta né, o nosso corpo, nossa parte humana vai nos puxando e colocando de novo essas preocupações nas nossas cabeças, mas quando a gente volta para Deus, Ele de novo abraça a gente e coloca aqui a paz nos nossos corações e fala, confia em mim. O que for acontecer, vai acontecer. Com a nossa vida e com a nossa morte, a gente glorifique a Deus. Amém. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. I ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu, szczodry w swej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość.
tak by synowie ludzcy znali Twą potęgę, chwałę i majestat Twego królowania. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział, i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki.